Bem-vindos ao nosso retiro, onde estaremos durante este dia meditando sobre alguns aspectos da vida cristã, discernimento, prudência, né? Também estaremos meditando hoje sobre a sabedoria e nós queremos, nesse primeiro encontro nosso, tratar do discernimento, que para nós é algo tão importante e necessário na nossa vida de caminhada cristã, na nossa busca de Deus, na nossa busca da santidade, do paraíso, e que sem dúvidas precisamos todos os dias nos colocar nesse mistério profundo que nos propõe Deus para vivermos santamente aqui e já. Então, obviamente, para iniciarmos a nossa reflexão, a nossa primeira meditação de hoje, nós queremos nos colocar diante de Deus, pedir a Ele que envie o Seu Espírito Santo para que nos cumule de toda alegria, de toda paz, de toda bênção, para que cada um de nós sinta, neste momento, a graça do Espírito Santo que é derramado em nossas vidas e que nos faz ser santos, como Ele mesmo é santo, numa comunhão profunda de espiritualidade, de fé, numa comunhão profunda de esperança de que o Senhor realizará em nós grandes coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Santíssima, à Virgem Prudentíssima, nossa Mãe, que nos conceda o dom do discernimento e nos acompanhe nesta meditação, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, esta nossa primeira meditação no retiro de hoje reflete justamente sobre a prudência, o discernimento, aliás. O discernimento que para nós gera a prudência, obviamente. Um discernimento que coloca em nós justamente este dom, esta graça de sabermos nós que fomos tomados pela mão de Deus e colocados no mistério do seu amor tão profundamente que nós não podemos querer outra coisa, pensar outra coisa, senão estarmos unidos profundamente neste amor misericordioso que Deus tem por todos nós, por todos aqueles que se tornam seus filhos na adesão da fé. Pois bem, nós precisamos primeiramente entender o que é discernimento. O que nos diz? De onde vem esta palavra? Discernir. Vem do latim discernire, que significa cortar, separar, distinguir. Então, o discernimento, ele é e sempre será uma realidade que nos faz justamente ter esta capacidade de separar aquilo que serve para a nossa vida, seja espiritual ou seja nossa vida social, daquilo que é bom e do que não é bom. O discernimento
ele traz em si esta capacidade de não nos deixarmos influenciar jamais por coisas que não são boas, que não trazem para nós uma graça, que não traga para nós uma realidade que nos santifique. O discernimento nos coloca diante de situações, e essas situações, a partir desta experiência de discernimento do que é justo e santo, nos faz buscar cada vez mais uma compreensão de nós no mundo, neste nosso nos colocar na santidade e principalmente nos fazer caminhar separando o que é bom e o que não é para a nossa vida espiritual. O que é sadio e o que não é para a nossa vida espiritual. E repito, não só nossa vida espiritual, mas também para toda a nossa vida, seja ela social, seja ela espiritual, seja ela afetiva, seja ela psicológica, seja ela qual for. Nós precisamos aprender a discernir o que é bom, o que é justo e o que é santo em nossa vida, a partir da experiência da palavra de Deus, a partir da experiência que nos coloca justamente em comunhão com o Senhor todos os dias, até quando Ele se consumar plenamente em nós pelo mistério da morte e da ressurreição, que é quando nós veremos Deus face a face. Pois bem, nós precisamos, neste caminho espiritual, neste caminho de discernimento, colocar em nós uma pergunta base. Que essa pergunta nos fará discernir a vontade do Senhor. Por exemplo, se eu quisesse fazer algo, se eu estou diante de uma escolha a ser feita, de uma decisão a ser tomada, se eu estou para ter alguma atitude, qual seria a pergunta base para nós que somos cristãos? Por que pergunta nós deveríamos nos fazer? A pergunta é muito simples. Isso que eu vou fazer, o que eu estou para fazer, Jesus faria de que maneira? De que maneira Jesus faria ou tomaria essa atitude no meu lugar? Diante dessa questão, nós iremos então discernir se, nos colocando na posição de Jesus, dos ensinamentos que Ele nos trouxe, diante de toda a verdade do Evangelho a nós realizada, pela tradição da igreja e entregue a cada um de nós, nós então vamos conseguir, olhando com os olhos de Jesus, cortar, discernir, separar, distinguir aquilo que é bom ou não para a nossa vida, para a nossa santidade. Qual é o primeiro passo, Padre, para então a gente poder fazer esse discernimento, nos colocando na posição de Jesus, olhando com os olhos de Jesus todas as situações que nos cercam? Bom, primeiramente, nós devemos começar a purificar os nossos sentidos, obviamente. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, deve respirar Cristo. Deve respirar Cristo. Poderíamos dizer que é um processo de cristificação do ser. De nós nos colocarmos diante justamente de Jesus e pedir a Ele que nos mostre a todo momento esta capacidade de sermos como Ele, de como chegarmos a Ele, de como atingir essa meta. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver todos os nossos sentidos voltados para o Senhor. Com todos os nossos sentidos
mergulhados no Senhor Jesus. Nós precisamos ter esta capacidade, meus irmãos, de abrir a nossa vida para Jesus e estarmos sempre e para sempre com Ele. De estarmos mergulhados no Senhor. Então, nosso pensamento deve ser o pensamento de Jesus. As nossas palavras devem ser palavras ditas com a força do Evangelho. O nosso modo de pensar devem ser pensamentos voltados para o céu, para o paraíso, fugindo daquilo que não é santidade, fugindo daquilo que não é paraíso em nós. Toda a nossa vida deve estar marcada pela presença augusta de Cristo em nós. Desta presença que nos transforma nele mesmo. Então, para a gente poder discernir na nossa vida de cristãos a presença de Jesus, a atitude que Jesus teria diante da situação que estamos para escolher, nós devemos então começar a purificar os nossos sentidos. Tem uma oração, se não me falha, de Paulo VI, São Paulo VI, que diz que os meus pensamentos sejam os vossos pensamentos, as minhas palavras sejam as vossas palavras, e que o meu coração nunca se distancie de vós, porque em vós eu sou, eu vivo e eu sempre estarei, porque vós e eu somos um. Nós precisamos ter essa consciência de nos cristificarmos. O discernimento em nossa vida nasce da cristificação de nossa vida. Se nós não formos outros Cristo, nós não entenderemos os mistérios augustos do céu. Diz aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz lá: finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou de qualquer modo mereça louvor. Olha que beleza. Nós precisamos nos ocupar com o quê, Padre? A carta aos Filipenses vai nos dizer o bojo, digamos assim, daquilo que devemos carregar conosco. Primeiramente, devemos nos ocupar com tudo que é verdadeiro. Oh, beleza. Olha, presta atenção. Para você aprender a discernir entre aquilo que é bom, santo, justo, puro, nobre, por aí vai, aquilo que é santo aos olhos de Deus, você primeiramente tem que viver na verdade. Na verdade. Meus irmãos, viver na verdade. Jesus, lá no Evangelho de São João, vai dizer: ego eimi re aletheia. Eu sou a verdade. Quando a gente se ocupa das coisas verdadeiras, quando a gente se ocupa das coisas que estão diante de Deus, na verdade pura, a gente então experimenta o quê? A gente experimenta desta grandeza da misericórdia de Deus, que é Ele mesmo. Nos ocupando desta verdade, nos ocupando deste Jesus que vem ao nosso encontro, na verdade da sua revelação a nós, e na nossa busca de vivermos essa verdade, nós estaremos então aprendendo a discernir em nós a graça de Deus. E a colocar o nosso pensamento numa retidão tal que jamais poderemos nos desviar do caminho por falta de advertência. Buscar a verdade. Mas, Padre Murilo,
me diz aqui uma coisa. Aquela mentirinha pequenininha, aquela bobinha, besteirinha, que ninguém nem vai saber, fuja, meu irmão, disso. Fuja. Sabe por quê? Porque você vai se acostumar com as pequenas mentirinhas. E essas mentirinhas vai lhe levar à perdição. Vai lhe levar à perdição. Diz aqui o livro dos Provérbios, no capítulo 10, versículo 10. O tolo tagarela irá tropeçar. Presta atenção nisso, viu? Geralmente, quem fala demais e quem mergulha na mentira, quem foge da verdade, vai experimentar, sabe o quê? O tropeço, a queda, a perdição, a ruína. Meus irmãos, presta atenção. O discernimento nasce da vivência da verdade. E lembre, São João vai nos lembrar em uma de suas cartas, já lá no finalzinho dos escritos bíblicos, lá nos últimos livros da Bíblia, se não me falha a memória, na sua primeira carta, que o diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Então lembre disso. Se você, por acaso, experimenta da verdade, você foge do erro. Porque o erro nasce a partir do momento em que o demônio começa a colocar em sua vida realidades para distanciá-lo de Deus, e você achando que essas realidades são concretas, belas, justas e verdadeiras, vai fazer com que você se perca escolhendo errado. O discernimento ficou onde? Perdido no seu orgulho, perdido na sua escolha mal feita. Verdade. Diz a carta aos Filipenses: eis que buscai, eis que deveis vós vos ocupar da verdade. Depois diz aqui, do que é nobre, a nobreza, a riqueza das coisas. Jesus vai exemplificar isso quando ele diz no Evangelho de Mateus que não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. Ou seja, nós devemos cuidar do que é nobre, do que é rico. E qual é a riqueza que temos em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O nosso corpo, que é o nosso templo. A nossa vida, que é testemunho de Deus Criador. Nós somos preciosidades, meus irmãos. Preciosidades. E nós devemos nos preocupar, estarmos atentos, nos ocupar daquilo que é nobre. Que é nobre. Não nos coloquemos na condição do chiqueiro de porcos, das pocilgas da vida. Não. Nós devemos buscar e mergulhar nesta profundidade imensa que Deus nos concede com a sua graça e com a sua força todos os dias de nossa vida. Com aquilo que é justo. Quantas injustiças nós vemos espalhadas em nossa sociedade. Quantas? Meus irmãos, buscar estar unidos à graça da justiça. Como diz Jesus, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. A justiça. A justiça. A pureza. Quer discernir algo segundo a vontade de Deus, olhando com os olhos de Jesus? A pureza. Santo Agostinho vai dizer: para os puros tudo é puro, até nas coisas carnais. Olha que beleza. Para os puros tudo é puro,
até nas coisas carnais. Precisamos estar mergulhados nesta capacidade de olhar com os olhos de Jesus e de nós sabermos todos os dias que Ele nos dará força e graça nesta pureza. O mundo hoje que vive da malícia, neste mundo hoje que foge da pureza de Deus, nós devemos testemunhar todos os dias, com toda a força e toda a atenção, de que Jesus em nós, Ele é sempre a palavra última de Deus e que devemos olhar com os olhos dele na pureza. Porque para os puros, tudo é puro. Amável. Tudo amável. O discernimento não leva em consideração a violência. Porque sabe que toda violência é contrária ao amor. Para sermos justos diante de Jesus e discernirmos uma situação, nós precisamos da amabilidade. E aqui eu poderia também trazer da ternura. A ternura. Sermos ternos no Senhor. Honroso e virtuoso. Que maravilha. Saber que Deus, Ele age na honra e na virtude. Nas virtudes humanas. Se você quer discernir, se você quer ter uma decisão, se você quer trazer à sua vida uma vida pautada por escolhas acertadas, você deve então se colocar no campo da honra e da virtude. Isso vai trazer um bem para a minha vida, isso vai me acrescentar o céu, isso vai me fazer um cristão melhor, isso vai me trazer a honra dos mártires, dos santos, daqueles que lutaram e deram testemunho de que é possível, de que vale a pena. Se você tem essa consciência, caríssimo irmão, caríssima irmã, disso que você está buscando todos os dias, a partir da ascese na vida de santidade, creia. Você vai conseguir discernir na sua vida aquilo que é vontade de Deus. E as suas escolhas serão sempre escolhas acertadas. Termina aqui esta mesma leitura dizendo que devemos buscar tudo aquilo que mereça louvor, o louvor a Deus. As nossas escolhas, elas trazem esse louvor. As nossas escolhas, esta nossa decisão, a partir desta vivência da oração, a partir deste conhecimento do Evangelho, a partir desta esperança em Deus, será que a gente tem esta capacidade de discernir realmente que é o caminho do Senhor? Padre, mas se nesse discernimento eu for buscar um conselho, que seja com uma pessoa prudente, depois teremos nesse nosso retiro uma reflexão, uma meditação sobre a prudência. Mas tem um ditadozinho talmude babilônico que vai dizer assim, olha, preste atenção. Porque a orelha é dura e o lóbulo é mole? Porque o homem, ele pode dobrar o lóbulo e tapar o ouvido quando ele ouve alguém dizendo coisas que não são dignas. Presta atenção nisso. Aquilo que não é digno, nós devemos, olha, tapar os ouvidos. Ficai com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, com aquilo que é justo. Ficai com isso. E nós com certeza estaremos ganhando para Deus a graça do discernimento, da santidade que tanto precisamos e que tanto desejamos. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 10, vamos aqui abrir ligeirinho, vai dizer o seguinte, meus irmãos:
Presta atenção. A fim de poderdes discernir o que é importante, para que sejais puros e reprováveis no dia de Cristo, nós devemos crescer no amor cada vez mais. Cada vez mais. O discernimento nasce da vivência do amor de Cristo. Que beleza! Isso é muito, muito, muito profundo. E Jesus, no Evangelho de Mateus, vai nos advertir, quando ele falando lá, ele vai dizer que nós sabemos fazer várias previsões, nós sabemos entender quando a chuva está para chegar, quando o vento aumenta, quando a colheita está próxima. Jesus vai dizer, interessante, vocês sabem discernir os sinais dos tempos, mas por que não sabem discernir o tempo de Deus em sua vida? E aqui eu vos digo, porque nós não aprendemos ainda a olhar o mundo com os olhos de Deus, a discernir as nossas decisões com discernimento do Espírito, a pedir o conselho ao grande Consolador de nossa alma, que é Deus mesmo, o Espírito que nos foi dado no nosso batismo. Por último, nós chegamos à comunidade de Éfeso, quando Paulo escreve dizendo, olha, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, ou seja, com pensamento voador. Aquele, como a gente costuma dizer, né? Aquela pessoa sem noção, que tem o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração mantém-se afastados da vida de Deus. Está lá na carta aos Éfesos, capítulo 4, versículos 17 e 18. Tende prudência, discernimento, consolação no Espírito, meus irmãos. Por isso, nós hoje aqui somos convidados a nos colocar diante de Deus e pedir a Ele este dom, o dom do discernimento. Enxergar o mundo com os olhos dele. Enxergar o mundo com os olhos da piedade cristã. Enxergar o mundo com os olhos do Evangelho. Para que nós, crescidos, amadurecidos na graça do Senhor, consigamos mergulhar neste tom profundo de misericórdia que Ele nos concede viver todos os dias. Aqui ficam as nossas ponderações nessa primeira meditação e queremos então pedir a Jesus que toque em sua vida, que Ele dê o dom do discernimento, que abrase o seu coração e que Ele faça cada vez mais sedento da vivência da palavra e do Evangelho, e assim você possa, pela graça e força do Espírito de Deus, alcançar sempre cada vez mais a santidade em que buscas com toda a sua vida e suas forças colocar-se neste mundo dilacerado por discórdias, mergulhando no amor profundo de Deus e assim chegar à graça da perfeição que Deus tanto nos concede e quer de nós. Que Jesus nos abençoe, que a sua graça nos acompanhe, que você possa refletir, pegando a palavra de Deus, principalmente meditando a carta aos Filipenses, quando Paulo nos coloca diante desse Jesus que nos pede, que nos coloca no direcionamento do nosso coração, para que Ele seja tudo em nós e nós tudo nele. Então, Filipenses 4:8 deve estar sempre cada vez mais presente em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, tenha um bom retiro e que possa pensar e refletir. Onde estão os vossos pensamentos? Como estás nesta relação com Jesus? Será que o seu olhar
É o olhar de Cristo sobre as coisas, sobre as decisões que deve tomar? Ou estás frivolamente lançando seus pensamentos naquilo que não é justo, nem santo, nem verdadeiro, nem honroso? Essa é a meditação que devemos fazer a partir de agora. Um grande abraço.